Bom, vamos falar um pouquinho de América do Sul, de América Latina, eleições na Colômbia, felizmente com bom resultado, pauta número 4, envolvendo então economia e política latino-americana. O parlamento cubano aprovou na quinta-feira por unanimidade um amplo programa de reformas, um programa em favor do livre mercado, da liberdade econômica. Tomara que avance. A decisão ocorre pouco depois que a Venezuela, já livre do Maduro, começa a abraçar iniciativas que priorizam também o capitalismo, e a gente sabe muito bem qual é a situação da Venezuela, né, com todos os problemas causados pelo chavismo. A Argentina, do Javier Milei, entendeu a lição, aparentemente entendeu a lição liberal, né? O país registrou inflação de 2,1% em maio, resultado representa uma queda de 0,5 ponto percentual em relação a abril, mas o Brasil do PT não aprende. Nós temos então recorde da dívida pública, déficit fiscal, inflação e juros altos, e hoje mais um país da América do Sul se livra dos socialistas e comunistas. A Colômbia foi às urnas, segundo turno da eleição presidencial, e que bom, né? Que bom que o candidato da direita, o Abelardo de la Espriella, venceu uma margem apertada o candidato do asqueroso Gustavo Petro, o Ivan Cepeda, né? Então, boas notícias para a América Latina, para a América do Sul de forma especial. E, Rafael, passo para você, né? De que maneira você analisa esses movimentos todos que a gente tem acompanhado, a Colômbia agora, e principalmente o movimento que Cuba tem feito, a gente espera que avance em direção a uma economia mais livre, digamos assim. A gente tem duas forças grandes operando aí, uma de baixo e uma de cima, né? De um lado você tem o Milei fazendo reformas pesadíssimas na Argentina e agora tendo um crescimento muito grande, o consumo per capita está no maior ponto desde 2017, né? Essa semana aí o Haddad resolveu mentir que o consumo caiu, mas está no melhor nível desde 2017, a pobreza despencou. Inclusive o Haddad também quis falar que, não, porque a pobreza lá está horroroso. Bom, a pobreza no meio do ano passado estava lá em 28%, no Brasil estava em 25%. Então, se na Argentina estava um desastre completo, por conseguinte, o Brasil estava na beira do desastre, né? Mas eu acho que aí é pedir demais do Haddad. Mas você tem esse resultado econômico todo vindo do Milei, e você tem também a pressão do Trump vindo e falando, olha, gente, chega de comunista no meu jardim, cansei. E é fascinante o quanto vários presidentes toleraram isso até agora, mas o Trump realmente cansou e agora está fazendo uma pressão muito forte. E, claro, tem uma terceira pressão que eu obviamente esqueci, mas lembrando agora, a limpa que foi feita em El Salvador pelo Bukele de falar, gente, e se a gente só prender esse criminoso? Assim, ideias radicais, vai, se a gente pegasse o cara que comete crime e jaula, né? Vamos tentar essa. E de repente ele consegue resolver tudo. Isso contaminou a América Latina inteira de uma forma positiva, né? Contaminou uma coisa positiva, de que surgiram vários candidatos com as mesmas propostas. O Casti no Chile teve a vitória dele, o Paz Pereira na Bolívia teve a vitória dele, que inclusive agora o Evo Morales está tentando dar um golpe na Bolívia, que curiosamente também não é noticiado no Brasil. Eu acho que a Virgínia deve estar fazendo muita coisa interessante e os jornalistas não se interessaram em cobrir isso. A Keiko Fujimori venceu no Peru agora, inclusive a esquerda está querendo disputar isso e cancelar os votos estrangeiros, porque agora não vale. E agora hoje nós tivemos na Colômbia por um pouquinho menos de 1%, o Espriella conseguiu vencer do Cepeda, e inclusive, eu até peço desculpa que no meio da transmissão eu estava olhando alguma coisa aqui no Twitter e fiz uma cara ao equivalente de, meu Deus, é porque eu tinha visto o tweet de que o Petro não só não aceitou o resultado das eleições, como ele já tinha indicado que não aceitaria, ele disse que as urnas foram invadidas, tinha vários problemas lá dentro, que elas foram invadidas por Israel. Sem nenhuma prova, mas ele realmente falou que foi Israel. Eu acho que esse cara precisa de uma internação psiquiátrica, ele precisa de ajuda. Mas a gente sabe que ele também tem vários problemas com drogas, certamente é um reflexo disso. Agora, quando eu vi que ele culpou Israel, eu falei, não, agora já é um caso de estudo psiquiátrico, já não está mais nem dentro da ciência política a essa altura, né? Mas o Espriella também veio com uma combinação de propostas de Milei, reforma econômica, corte de gastos, privatizações, abertura e redução de gastos do governo, e uma proposta Bukele de vamos combater o crime. E
Eu também ainda acho fascinante que, diante dessa escolha, né, a Colômbia teve que pensar, poxa, a gente pode escolher entre um cara que quer combater um crime e um cara que teve dinheiro de narcotraficante dentro da campanha dele, porque o Petro foi condenado por isso, o filho dele foi preso por lavagem de dinheiro e confessou que tinha dinheiro de narcotraficante dentro da campanha dele, e ainda assim metade da Colômbia, quase metade da Colômbia ainda assim falou, eu acho que eu vou com o cara do narcotráfico. É incrível, eu quero entender muito o que funciona na cabeça dessas pessoas, mas o fato é que eles conseguiram vencer e agora vai ser provavelmente um ano ou dois muito duros em que, obviamente, o narcotráfico vai tentar reagir a isso, a esquerda vai tentar reagir a isso, a gente vai ver aqueles fenômenos típicos de América Latina de que tá tudo bem, o governo da esquerda tá lindo, aí a direita assume, no dia seguinte protestos massivos porque tá tudo um desastre. A gente vai ver isso de novo na Colômbia. É razoável esperar que as Farc voltem à atividade e esse tipo de coisa. Não é muito distante da imaginação ver o que está acontecendo na Bolívia agora, em que o Evo Morales está tentando dar um golpe com militantes armados, bloqueando estradas e tentando derrubar o governo. Agora o Espriella tem isso pela frente, certamente, mas imagino que o Trump vai aparecer para dar uma ajuda ali, né? Afinal de contas está ali no quintal dele. E, como foi falado aí, a gente teve nessa semana não só uma, mas duas gigantes, né? Colômbia e Venezuela. Venezuela entrou agora na terceira fase de um plano de transição que eles fizeram com o Rubio, que a proposta lá atrás, quando o Maduro ainda estava dormindo na cama dele, era, olha, Maduro, você faz uma transição aí, faz umas reformas, ok? Vai ter algum nível de anistia, alguma coisa, você pega as tuas coisas, some para a Turquia, vai ficar lá no teu exílio, e tudo bem, pode ser? E o Maduro recusou isso, aí foram buscar ele. E aí foi feito o mesmo acordo com a Delcy Rodrigues, que é a vice dele agora, que está implementando essas fases, e agora entrou numa terceira fase, onde vai ter uma nova Câmara de Governo que segue a representação legislativa de antes da ditadura se aprofundar mesmo, lá em 2014. Então, e ela vai ter poderes acima da Câmara atual, que é só uma fachada, e eles estão indo na direção de uma transição para eleições livres, democráticas, limpas. Vai acontecer? Calma, é América Latina. Mas estamos indo nessa direção. E, inclusive, o meu sócio aqui na SET, ele passa a maior parte do tempo dele na Colômbia e tem contatos lá na Venezuela. A gente está se posicionando, inclusive, para já estar perto ali, já estar próximo ali na Venezuela, né? Porque eu tenho uma empresa SET que é para ajudar, principalmente brasileiros, mas no geral pessoas a sair do Brasil ou dos países deles que tem muito imposto, para ir para países com menos impostos e maior liberdade. Então, levar investimento para vários lugares do mundo, inclusive por isso que eu moro aqui em Assunção, Paraguai, né? A gente tem trazido muita gente para cá, foram mais de 1.000 pessoas que a gente já fez os processos. E a gente olhou e falou, olha, se a Venezuela abrir um pouquinho, vai ser um buraco negro de investimento isso. E vai mesmo. Porque é um país lindo, que só teve o problema de ter um software de ditadura maluco lá. Agora é um país muito educado, é um país muito estudado, é um país com uma cultura de trabalho boa, e que agora está completamente avesso ao socialismo. Justo por isso tem que ter a ditadura, né? Se o pessoal quisesse, não precisava ter uma ditadura. E que, saindo disso, tem um futuro muito brilhante por aí. Especialmente se tiver a Colômbia do lado combinando com isso, colaborando com isso. Especialmente se tiver um alinhamento dos Estados Unidos falando, vamos tentar facilitar investimento, vamos tentar criar alguma coisa aqui, vamos levar capital americano para lá para ser os primeiros, antes que a China apareça com algumas ideias. Então, isso tem uma grande possibilidade de desenvolvimento por aí. Com, né, um ceticismo, com aquela coisa de ainda estamos na América Latina. Calma, gente. E Cuba, não sabemos, mas o razoável é imaginar que teve uma proposta, no estilo proposta que vocês não podem muito bem recusar, dos Estados Unidos para Cuba, de falar, olha, Maduro recusou, nós vamos fazer a mesma proposta para vocês, vocês fazem a transição aí, e depois sai da minha frente e a gente coloca uma democracia aqui de volta. Pode ser? Não sabemos, né? Fica especulativo. Agora, se não foi isso, é um pouco difícil de acreditar que Cuba resolveu assim, né, por espontânea vontade, fazer reformas pró-capital. Essa semana foram 176 reformas diferentes aprovadas. Não vou listar tudo aqui, obviamente, mas é para... Agora pessoas podem ter empresas privadas de maior porte, salários podem ser fixados livremente, a Cuba tinha uma escala de 32 salários e pode ser só um deles, e você tem que ter o Estado lá dizendo quem recebe o quê. Você pode ter bancos privados, você pode ter crédito privado, você pode ter desenvolvimento imobiliário privado com aquele leasing de 99 anos, em que você ganha um direito de propriedade de 99 anos, depois volta para o Estado, que é o que a China faz hoje. Então assim, não está virando um ancapistão, né? Mas está indo numa direção boa, e permite o investimento estrangeiro, inclusive de cubanos.
Então agora vamos pensar, a gente tem aí 2, 3 milhões de cubanos na diáspora, a maior parte deles nos Estados Unidos, com, né, uma riqueza maior do que o cubano que ficou. Então, se alguns deles resolverem levar o dinheiro deles, falar, não, vamos ajudar a reconstruir Cuba, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos fazer isso, e de fato for feita uma transição, também é um país que tem um futuro brilhante. De novo, com muito ceticismo, ainda cuidado com ter esperança, porque a América Latina é uma ditadura fazendo uma transição. Então, pode ser alguma coisa estilo cair o muro de Berlim da União Soviética e o país virar um grande país muito mais liberal, como aconteceu com Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, etc. Pode ser alguma coisa em que você tem uma transição em que os corruptos de sempre acabam levando o capital ali e fica o que aconteceu na Rússia, por exemplo, em que você teve uma privatização para os amigos do governo e aí você tem uma oligarquia que é o que existe lá até hoje. E você pode ter várias outras maluquices no meio do caminho, né? Mas podemos ousar, sonhar aí, e o fato é que com essas reformas que aconteceram essa semana, Cuba desfez a Revolução de 1959. Né? O próprio ditador lá falou, olha, a gente tentou essas coisas de controle de preço e tudo mais, não funcionou, então nós agora estamos nos abrindo para a capital e vamos tentar fazer isso. O que ele provavelmente está tentando fazer? Fazer uma transição estilo China, quer dizer, a gente mantém a ditadura, mas deixa ter um capitalismo. Deixa ter alguma coisa aqui, vamos ver se a gente consegue manter essa transição. Será que eles vão conseguir fazer isso no jardim dos Estados Unidos? Acho difícil. Mas vamos acompanhar aí. Agora é feliz pra caramba ver uma semana onde Venezuela entrou em reformas, Cuba entrou em reformas, Colômbia caiu e semana retrasada, 2 ou 3 fins de semana atrás, Peru também. Quer dizer, agora sobra de esquerda na América Latina Brasil, Uruguai, Nicarágua e Suriname, acho. Temos um mapa. E Suriname. América do Sul só, né? Realmente se importa com qual é o governo do Suriname, né? Então agora a Venezuela começou a trazer a transição, a gente não sabe para onde vai, Cuba a gente não sabe para onde vai. E agora vamos ver o que acontece no Brasil em outubro, né? E vale lembrar que a esquerda do Uruguai é uma esquerda centro-esquerda. Por mais que agora seja um pessoal um pouco mais doidinho da cabeça, é uma esquerda bem mais herbívora do que a esquerda média América Latina. Então, assim, o caminho do Lula se tornar isolado tá muito claro aqui. Vai ser ele na reunião da ONU junto com o maluco da Nicarágua e o cara do Uruguai falando, olha, mas eu não tenho nada a ver com eles. Vale lembrar, inclusive, por mais que o governo do Uruguai seja de esquerda, essa semana também inseriram reformas de desburocratização e abertura de capital, porque eles querem ajudar a desenvolver o Uruguai. E agora a Argentina está sugando investimento para todo lado, o Paraguai está sugando investimento para todo lado. E até o governo de esquerda do Uruguai reconheceu que precisa dar uma abrida aí para dar uma facilitada, porque de socialismo não dá. Quer dizer, sobrou o Lula sozinho na festa, bebendo sozinho. Olha, a gente tem que constatar, né, Lacombe, que se o colombiano gosta de votar até mesmo num cara que defende o narcotráfico, né, o brasileiro gosta de votar em ladrão comunista, né, porque o Lula já está, se somar a Dilma, o cara está no 5º mandato dele, é uma vergonha.